Pra começar sem enrolar, eu quero que tu imagine um vilão, mas esquece aquele tipo de vilão estereotipado de filme que quer dominar o mundo. Eu tô falando de um vilão real, uma pessoa inteligente e convicta. Esse era o Saulo de Tarso. Antes dele virar o famoso apóstolo Paulo, o trabalho dele era literalmente caçar os cristãos. E o pior, ele não fazia isso por maldade pura. Ele fazia isso achando que estava realmente agradando a Deus. Ele matava e perseguia os cristãos. Ele realmente era uma grande ameaça e organizava prisões ao povo de Deus. Ele era tão obcecado por isso que ele viajou até Damasco para prender mais gente. Mas no meio da estrada aconteceu o que a gente pode chamar hoje em dia de plot twist, né? Aconteceu, na verdade, algo que ele provavelmente nunca esperava, porque ele achava que estava fazendo certo mesmo. Uma luz talvez mais forte que o sol do nada aparece, né, sobre os seus olhos e derruba ele do cavalo. A partir desse momento ele ouve uma voz, e essa voz diz pra ele, né, faz uma pergunta, na verdade, questiona ele. Saulo, por que me persegues? Naquele momento, provavelmente o mundo, né, de Saulo desmoronou. Ele, um cara muito estudioso, né, que conhecia muito das leis e achava que estava fazendo certo, não pela maldade e sim pela lei, descobriu que na verdade estava lutando contra o próprio povo de Deus. Nesse momento, então, ele ficou cego depois desse contato que Deus teve com ele. E então, a partir desse momento, ele teve que ser guiado pelas mãos, né, como se fosse uma criança. E ele passou 3 dias no escuro total. Tudo que ele acreditava que era o certo, na verdade era errado. E tudo isso desmoronando, né, todas as suas crenças desmoronando na sua frente. Até que Deus manda um homem chamado Ananias para orar por ele, até porque Deus tinha um plano para Saulo. E a Bíblia lá nos conta algo como escamas, né? Como que escamas que caíram dos olhos dele. E então Saulo voltou a enxergar, mas aí ele já não era mais o mesmo. Ele voltou a enxergar e a gente pode dizer metaforicamente, mas também literal, que ele enxergou com novos olhos e também interpretou, né, de um jeito diferente tudo que ele havia fazendo. Aquele Saulo, o homem orgulhoso, cheio de si, o cara que entendia bastante das coisas, achava que estava fazendo o correto, morreu ali. E naquele momento nasceu Paulo. Então a gente consegue ver uma reviravolta em que o maior perseguidor virou o maior defensor no final das contas. A gente pode ver que o sofrimento dele por ter tomado essa direção diferente foi muito grande, né? Como se tivesse naufragado a vida dele. Enfim, então ele apanhou, ele foi preso, né? Sofreu muito por ter tomado a decisão de seguir ao verdadeiro Cristo e da maneira correta. E tudo isso por amor, né? Tudo isso para espalhar uma mensagem que antes ele não tinha o conhecimento, e tantas pessoas que ele prejudicou, levou à prisão, levou à perseguição, achando que estava correto. Nesse momento, então, esse arrependimento e essa mudança transformaram ele num grande pregador da palavra. Tudo isso para espalhar a mensagem que antes ele tentava destruir de certa forma. E qual é a lição? A gente pode tirar essa lição da vida de Paulo. Bom, talvez um dos pontos mais importantes é que não existe um caso perdido. Se a gente vai olhar para Paulo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus e mesmo assim Deus tinha um plano para a vida dele. Às vezes a gente bota uma culpa dentro de nós, a gente não nos perdoa, a gente cometeu algo que é errado, mas a gente tem que ter uma noção de que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. De resto, se a gente verdadeiramente tomar uma atitude de mudar, se eu não me engano do grego é metanoia, o verdadeiro arrependimento e não apenas um remorso, que é algo que não nos leva a uma mudança mesmo, e sim é apenas o peso do pecado. Se cumprirmos as palavras de Deus e a gente ouvir, assim como Paulo ouviu e teve essa mudança, sempre tem uma segunda chance para nós. Tem uma segunda chance para ti e também tem para mim. Porque se Deus conseguiu transformar a mente de Saulo, Ele pode transformar qualquer situação na minha e na tua vida, ou na vida de quem tu ama, por completo. Ninguém tá longe demais do alcance da graça. Se essa história fez sentido pra ti, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô pensando em fazer mais conteúdos assim, pra gente também pensar mais sobre as coisas de Deus, sabe? Isso aqui é uma reflexão que eu gostaria de deixar pra vocês. Então, muito obrigado pra quem me acompanhou até aqui. Esse é um canal pequeno, eu agradeceria se inscrevesse, ativasse o sininho e também deixasse o like pra alcançar mais pessoas essa palavra. Por mais que tenha sido um vídeo curto, é um vídeo que talvez alguém esteja necessitando nesse momento.
talvez uma culpa, talvez alguma coisa, algum empecilho que nos impede, ou por vergonha, ou por medo, ou por a gente achar que tá certo mesmo fazendo errado, né? Nós temos que renunciar. Assim como Paulo disse, vamos terminar com isso então. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tudo aqui é efêmero e passageiro. Nós temos que focar no eterno. Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Fico muito agradecido e também deixar seu like e compartilhar para algum amigo que também gostaria de ouvir essa palavra e mais uma reflexão.